canal continua com a sua série de vídeos especiais sobre torcidas organizadas, sempre com a palavra do maior especialista no assunto em nosso país, Bernardo Buarque, pesquisador, escritor, professor, e ele vai contar para a gente a trajetória histórica da principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde. Sou o pesquisador Bernardo Buarque. Esse é o terceiro episódio da série História e Memória das Torcidas Organizadas do Brasil, aqui no canal do Mauro César no YouTube. Hoje vamos falar da torcida Mancha Alviverde, a maior torcida organizada da Sociedade Esportiva Palmeiras, fundada em 11 de janeiro de 1983 e que conta hoje com quase 40 mil associados, tem 60 subsedes espalhadas pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e mesmo fora do país, e segue o lema do Dignidade, União e Glórias. Fundada em 1983, é preciso que a gente fale um pouco da história das torcidas organizadas do Palmeiras, que remonta aos anos 40, quando foram criadas as primeiras torcidas organizadas no Brasil, e temos imagens da torcida uniformizada do Palmeiras desde 1942, quando o próprio clube muda o seu nome de Sociedade Palestra Itália para Sociedade Esportiva Palmeiras. A torcida reunida em torno de uma orquestra musical nos anos 40, nos estádios do Parque Antártica, do Pacaembu, e nos anos 70, a partir dos anos 70, também no Morumbi. Uma torcida que incentiva o seu clube, de apoio ao clube através da música, da animação, da percussão, dos instrumentos musicais, e que assiste à segunda fase das torcidas no Brasil, quando temos as primeiras dissidências no final dos anos 60 e na esteira da criação em 1969 da Gaviões da Fiel e da Torcida Jovem dos Santos, é criada a TUP, a torcida uniformizada do Palmeiras, substituindo a antiga bandinha do Gino que animava as arquibancadas de então, da torcida palestrina, da torcida palmeirense. A TUP é composta por associados do clube, pela comunidade italiana que mora nos bairros do Pompeia e do Brás, e também por estudantes do Colégio Dante Alighieri. Então, em 1970, vamos lembrar que havia um contexto muito positivo para o clube do Palmeiras, que é bicampeão do Campeonato Brasileiro em 1972, 73, a famosa academia, e a TUP se estrutura como uma torcida de apoio, uma torcida literalmente uniformizada, não apenas a camisa, mas também a calça e o sapato compunham o visual do associado da TUP, e por isso seguiu o lema da torcida mais vibrante. Ela tinha uma limitação, ela colocava no máximo 300 associados. Lembremos aí dos seus fundadores, Antônio Bacic, Luiz Pinho, depois do seu presidente nos anos 80, o Vanderlei Rodak. Então ela tinha até no início dos anos 70 esse perfil de limitar o número máximo de associados em 300 componentes. Isso ao longo dos anos 70 vai sendo quebrado com o crescimento das torcidas, com o surgimento de outras torcidas no Palmeiras. Nós temos a Império Alviverde, a Grêmio Alviverde, a Falange, a Boinas, o Grêmio Alviverde, enfim, uma série de torcidas surge nesse momento, a Alma Verde, enfim, uma série de torcidas, pequenas torcidas surgem nesse momento, e a TUP vai extrapolar essa capacidade máxima de 300 associados. Nos anos 80 ela continua como a maior torcida do Palmeiras, com 4 mil associados, mas é nesse contexto que, enquanto muitas torcidas surgem como dissidências, a torcida do Palmeiras opta pela fusão dessas pequenas e médias torcidas para a criação da Mancha Verde. Os fundadores da Mancha Verde, em 1983, reiteram muito a sua condição, a sua característica básica para o surgimento da Mancha Verde, inspirada numa torcida que já tinha esse nome do Palmeiras anos atrás, uma torcida que se inspira no símbolo do Mancha Negra, que é o Mancha, personagem das revistas em quadrinhos da Walt Disney, o vilão dessa
dos HQs, e surge com o lema de um mal necessário, no sentido de que a torcida do Palmeiras se reúne, os seus torcedores organizados se reúnem para criar uma torcida forte, uma torcida capaz de impor respeito, de fazer frente já às brigas que existiam nas arquibancadas na virada dos anos 70 para os anos 80, sobretudo pela rivalidade entre Gaviões e Jovem do Santos. Então, nesse sentido, surge a Mancha Verde nos anos 80, fazendo fama, impondo seu respeito e se afirmando ao longo dos anos 80, curiosamente também num contexto em que o clube já não vai bem, depois do título do Campeonato Paulista de 74, depois de ser vice-campeão em 78, brasileiro em 78, há aí também um jejum de títulos, e isso faz com que a torcida cresça num contexto crítico do clube. Então já tem uma marca de uma torcida também capaz de cobrar, de fiscalizar, não apenas os dirigentes, mas os técnicos e também os jogadores, porque passam lá, e ela se afirma nos anos 80 com essa fama de uma torcida de briga, de uma torcida que impõe respeito. Ainda no final dos anos 80, nós temos a perda do Cléo, que era uma liderança, uma grande liderança, então o presidente no mandato de 1987 e 1988, e que acaba sendo vitimado por rivais, né, numa primeira fatalidade que acontece no futebol brasileiro, motivado pela rivalidade entre torcidas organizadas. Né? É uma morte que tem um impacto muito grande no cenário nacional das torcidas organizadas, e o Cléo se tornará um símbolo dessa torcida daí por diante. A torcida prossegue com todas as suas lideranças que vão substituí-lo. Moacir se torna o presidente, depois vem Ricardo. Nos anos 90, Paulo Serdã assume a presidência da torcida. O clube passa também a viver um momento positivo, né, com o Palmeiras Parmalat, com a vinculação do clube e os títulos que começam a acontecer em 93. A torcida se estrutura, sobretudo com uma capacidade de criar produtos, criar camisas, criar símbolos associados à torcida, bandeiras, enfim, todo o núcleo fundador da torcida, o Dorival, o Nivaldo, Atibaia, todos esses são muito importantes para o crescimento da torcida. Se a rivalidade com os corintianos é muito forte, nos anos 90 a rivalidade com a torcida do São Paulo também se coloca, especialmente a torcida independente, depois de decisões que acontecem entre São Paulo e Palmeiras nos anos 90. E em 1995 nós temos o famoso episódio da Batalha Campal do Pacaembu, numa final da Supercopa Juniores, que é uma briga que para muitos já tinha antecedentes até piores, né? Já tinha tido conflitos até piores, mas o fato de ter sido um evento televisionado em 1995 vai ser muito marcante, vai fazer com que o Ministério Público seja acionado e a torcida Mancha Verde seja proibida de frequentar os estádios. Isso acontece em 20 de agosto de 1995, e nesse momento a Mancha Verde vai ser desarticulada, no momento em que ela já tinha milhares de associados, contam-se em 1994 18 mil associados. Então ela vai viver um período crítico, né, sem poder estar oficialmente presente nos estádios. Então ela é desarticulada, e aí dá-se início a um investimento também no seu bloco carnavalesco. Já em outubro de 1995 é criado o bloco carnavalesco da Mancha Verde, e em 1997, depois de 2 anos tentando voltar aos estádios, ela é recriada num estatuto jurídico de Mancha Alviverde. E já surge num momento importante do clube, que é a final do Campeonato Brasileiro, contra os seus co-irmãos Vasco, né? O Vasco vai ser também vai participar dessa final em 97. Então nós temos já o ressurgimento da Mancha Alviverde em 97 e, ao mesmo tempo, a final no Campeonato Brasileiro contra os aliados da Força Jovem do Vasco. E a caravana para o Rio de Janeiro é muito grande, 35 ônibus são fretados para representar a torcida do Palmeiras nessa final. É um final dos anos 90, é um contexto também positivo para o Palmeiras, que chega à conquista do Campeonato Brasileiro, chega a Libertadores, conquista a Libertadores, vai para Tóquio. A Mancha Verde representa a sua torcida também
em Tóquio. Então nós temos no final dos anos 90 aí um rápido crescimento da torcida, que cresce também em paralelo à sua estruturação no carnaval. Em 2000 ela se torna uma escola de samba. Depois de filar vários anos como bloco, ela se torna uma escola de samba, ela passa também a se estruturar no samba. Então, ao longo dos anos 2000, a estruturação da Mancha Verde vai ser conquistada, sempre com essa marca, né, de uma torcida linha de frente, de pista, capaz de se impor pelo respeito, capaz de se afirmar, e nos anos 2000, nos anos 2010, ela vai crescer ainda mais, né? Então hoje ela conta já com 37 anos de existência, com quase 40 mil associados, e nos anos 2000 a gente tem ainda mais esse crescimento da torcida, como uma torcida com um status bastante grande no país todo. Nos anos 2000 ela vai então se estruturar como escola de samba, vai ter a sua própria quadra, né, uma das maiores quadras do carnaval, das escolas de samba do carnaval de São Paulo. Ela começa a criar seus primeiros enredos, seus enredos também com temas muito interessantes, né? Ela vai homenagear o escritor Ariano Suassuna, ela vai homenagear o estado de Pernambuco como nação cultural, vai fazer uma grande homenagem ao ator Mário Lago, e nesse sentido ela se solidifica bastante aí no carnaval, chegando aí ao grupo especial, tendo a sua própria quadra e começando aí a galgar títulos. Em 2010 nós temos aí um momento diferente na história do Palmeiras. Nós temos o fim do Parque Antártica, né, do tradicional estádio desde os anos de 1910, da família Matarazzo, das indústrias que abrigavam também esse estádio, para a criação na esteira da Copa do Mundo 2014 do Allianz Arena, que vai ser construído e vai ser inaugurado no final de 2014, já depois da Copa do Mundo, e que se torna também um grande ícone do novo futebol, do futebol chamado futebol moderno, com um estádio à altura dessa nova fase do futebol no mundo. Vai ser também um estádio bastante controvertido para a torcida Mancha Verde, que tem sempre a sua participação pelo diferencial da sua camisa branca, que se diferencia das demais torcidas organizadas do clube, né, fazendo o mar branco, fazendo esse grande mosaico nesse novo estádio, mas também é um momento em que a torcida passa também a fazer protestos, passa a questionar o modelo do sócio-torcedor, do valor dos ingressos, enfim, são feitas também algumas manifestações contrárias ao modelo de futebol que é implementado nesse contexto. Nós temos também um recrudescimento da rivalidade no final dos anos 2000 com a torcida do Corinthians, depois até de alguns entendimentos através da criação da Conatorg. Nós temos de novo uma escalada de confrontos fatais. No início dos anos 2010, um episódio lamentável que vai vitimar 2 torcedores da Mancha na Avenida Najar Souza, depois de uma emboscada. Enfim, uma escalada aí de confrontos volta a colocar essa rivalidade com a Gaviões muito em xeque nesse momento. A torcida avança bastante no carnaval, ela começa a ter posições muito boas no carnaval e vai finalmente conquistar o seu primeiro título em 2009, depois também de fazer aí desfiles tecnicamente perfeitos, ter desempenhos muito bons no carnaval. Ela vai ter esse bom desempenho e a conquista do primeiro título. É também um momento difícil internamente para a torcida nos anos 2010. Nós temos aí as primeiras, algo também muito comum nas torcidas que crescem muito, que são as rivalidades internas, as dissidências, os confrontos, as lutas por poder. Isso vai fazer, inclusive, com que tenhamos aí um episódio traumático em 2016, que é o assassinato do fundador Moacir Bianchi, também depois de uma desavença interna. Em 2016 isso vai ser muito traumático, a torcida chega a suspender suas atividades temporariamente e depois ela é retomada com Paulo Serdã na escola de samba, com André Guerra na torcida. Enfim, nós temos aí um momento importante para a torcida se reafirmar depois desse trauma interno. Então, uma torcida que hoje alcança, muito bem estruturada, que hoje alcança 40 mil associados cadastrados no Brasil todo, e que agora, nesse contexto
de pandemia, de Covid-19, também deu a sua marca de contribuição através das campanhas sociais, arrecadando uma série de mantimentos, uma série de alimentos, fazendo uma campanha que chegou a reunir 110 toneladas para serem distribuídas em comunidades carentes, em comunidades indígenas, seja em Paraisópolis, seja em Jaguará. Enfim, no ano de 2020, ela teve aí essa atuação nesse contexto de pandemia. Então essas são algumas das informações básicas sobre essa torcida, de uma cronologia que vem das últimas 4 décadas e que dão a marca dessa torcida, cujo lema é dignidade, união e glórias. Mais uma vez, obrigado, Bernardo, pela brilhante explanação, pela aula sobre torcida organizada, sempre com uma análise histórica, não contaminada pelos problemas que eventualmente envolvem as organizadas, e sim tentando traçar toda a trajetória de uma organização que reúne tantos torcedores de um grande clube do país. Já fizemos, antes desse vídeo, né, sobre a Mancha, tivemos o vídeo sobre Gaviões da Fiel, o vídeo sobre a torcida independente do São Paulo Futebol Clube, e você pode acessar esses vídeos clicando aqui em cima e acessando a playlist com os vídeos das organizadas, também as lives sobre o assunto que já realizamos também, sobre a torcida raça rubro-negra do Flamengo, e também a primeira de todas, quando o Bernardo fez uma análise geral, ampla, sobre as torcidas organizadas no todo, né, e não especificamente de um clube. Nós continuaremos abordando o tema aqui no canal, de tempos em tempos, voltando aqui com esses vídeos com muito conteúdo feitos pelo Bernardo. E se você tiver a curiosidade, o interesse de se aprofundar no tema, acesse aqui embaixo, né, nós temos aqui as informações necessárias, o e-mail, para que você obtenha informações sobre como adquirir os livros do Bernardo sobre torcidas organizadas. Tá? Então aqui embaixo você encontra o caminho para obter as informações necessárias e, eventualmente, adquirir livros sobre o assunto com a assinatura, a autoria do Bernardo Buarque, que é o maior especialista nesse assunto no Brasil. Saudações!